Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no Quem Quem. O jornalismo brasileiro ficou muito marcado por rostos memoráveis e vozes marcantes. Alguns dos mais memoráveis tiveram uma passagem brilhante por uma das principais e maiores emissoras de televisão e rádio do país, a Rede Globo. Os principais se tornaram parte da nossa rotina sem que a gente percebesse. Eles entram em nossas casas todos os dias pela TV, trazendo as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, cada um com sua característica marcante. Esses profissionais se tornaram referência de credibilidade e respeito. Porém, por trás dessa sólida e respeitável imagem, existe uma triste verdade que muita gente não se lembra. Vários desses jornalistas que marcaram gerações pela Globo já nos deixaram. Assim como qualquer um de nós, esses profissionais também enfrentaram doenças, acidentes e tragédias pessoais. Muitos partiram jovens, no auge da carreira, enquanto outros se despediram discretamente após décadas de dedicação ao jornalismo. Um grande exemplo é o do jornalista Sandro Vaia, que atuou na Globo e em outros veículos importantes. Também teve uma carreira marcada pelo jornalismo político e econômico. Faleceu em 2016, vítima de um câncer, após anos de contribuição à imprensa brasileira. Outra perda sentida foi a de Geneton Moraes Neto, repórter especial e documentarista da Globo News. Ele era conhecido por grandes entrevistas e produções marcantes, sempre trazendo profundidade às reportagens. Os deixou em agosto de 2016, aos 60 anos, após sofrer complicações cardíacas que o deixaram internado por meses. Também não podemos esquecer de Márcia Mendes, uma das primeiras mulheres a atuar como repórter no Jornal Nacional. Ela quebrou barreiras no jornalismo televisivo dos anos 70, sendo pioneira e inspirando novas gerações. Márcia faleceu muito jovem, aos 33 anos, em 1979, vítima de uma parada cardíaca, deixando uma trajetória curta, mas extremamente significativa. Outro profissional muito respeitado foi o repórter cinematográfico Idelberto Barbosa, que trabalhou por décadas em Brasília, cobrindo os principais acontecimentos políticos do país. Dono de uma carreira sólida e admirado pelos colegas, ele estava sempre nos bastidores. Idelberto faleceu em 2011, aos 65 anos, em função de um infarto. Mas não se engane, cada um desses jornalistas deixou a sua marca na história da comunicação brasileira. Eles ajudaram a construir a reputação da Globo como referência em jornalismo. Conferiram credibilidade às notícias e inspiraram gerações de novos repórteres e apresentadores. Nesse vídeo, vamos recordar a história de alguns desses nomes que marcaram época na TV. Jornalistas que certamente você já viu na tela e que possivelmente fizeram parte da sua infância, da sua juventude, das noites em frente à TV com a família reunida. Alguns você talvez se lembre de imediato, outros vão te surpreender, porque a notícia de suas mortes passou quase despercebida. Começando com o Cid Moreira, um dos maiores nomes da história do Brasil. Ele foi um dos ícones mais marcantes da televisão brasileira. Natural de Taubaté, começou a carreira profissional no rádio, ainda criança, e logo se destacou pela voz grave e inconfundível. Antes de se tornar uma referência no jornalismo, também foi locutor comercial e narrador, construindo uma carreira que o levaria ao reconhecimento nacional. E estive aqui nos primeiros 27 anos. Foi um período de construção do jornalismo da Rede Globo. Na TV Globo, Cid Moreira foi o rosto e, acima de tudo, a voz do Jornal Nacional por mais de 25 anos, de 1969 a 1996. O seu modo único de contar as notícias marcou gerações, conferindo credibilidade e imponência ao telejornal. Além do jornalismo, ficou popular por narrações bíblicas, que lhe deram ainda mais fama. O seu estilo se configurou como marca registrada da TV brasileira. Ele nos deixou em 2024, aos 96 anos,
em sua casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após ter estado internado por algum tempo devido à insuficiência renal crônica e falência múltipla dos órgãos. A sua morte foi um choque entre os fãs, que mesmo ele não estando mais na Globo, o seguiam nas redes sociais. O legado de Cid Moreira é inestimável. Ele não apenas contribuiu para estabelecer a Globo como uma potência jornalística, mas também se tornou sinônimo de respeito e credibilidade na TV, tendo apresentado o Jornal Nacional cerca de 8.000 vezes. E o número 19, a Glória Maria. Provavelmente a repórter de TV mais respeitada e icônica do Brasil. Ela nasceu no Rio de Janeiro e se tornou uma pioneira na carreira jornalística brasileira. Foi a primeira repórter negra a quebrar barreiras para alcançar destaque na televisão, em uma época de muito preconceito. A sua contribuição para o mundo da comunicação e a sua coragem a levaram a ter experiências vibrantes em muitas partes do mundo. Ao longo de mais de 40 anos de carreira profissional na Globo, Glória Maria cobriu guerras, entrevistou ícones internacionais como Michael Jackson e Madonna e fez reportagens inesquecíveis em mais de 100 países. No Fantástico, ela cativou o público com matérias provocadoras, viagens a lugares distantes e entrevistas inesquecíveis, além de sua disposição afável e estilo único. Ela também foi uma das apresentadoras mais populares da emissora. Em fevereiro de 2023, Glória Maria faleceu aos 73 anos, em função de um câncer de pulmão que se espalhou para o cérebro. O seu falecimento teve grande impacto, emocionando todo o Brasil. Além de ser uma jornalista famosa, Glória Maria foi um ícone de representatividade, coragem e inovação, deixando uma eterna herança para as próximas gerações. E o Luciano do Vale, uma perda que gerou uma imensa comoção por sua voz imponente. Luciano do Vale nasceu em Campinas, em São Paulo. Desde jovem ele se apaixonou pelo esporte. Começou a carreira no rádio, mas foi na televisão que o seu talento como narrador se consagrou. A sua voz apaixonada e emotiva se tornaria uma das mais notáveis de toda a história da comunicação esportiva brasileira. Na Globo, ele se destacou como narrador esportivo, mas foi em outras emissoras, especialmente na Bandeirantes, que ele se destacou imensamente. Foi ele quem deu visibilidade a modalidades pouco exploradas na TV, como vôlei, basquete e boxe, contribuindo para popularizar o esporte nacional. Partiu de novo. Atenção, é do Brasil essa bola. Ficou na dúvida. Tem Neymar, condição legal. Além do futebol, Luciano do Vale narrou Olimpíadas, Copas do Mundo e momentos históricos do esporte nacional. Foi eletrizante aqui no Morumbi, lá vai Edilson. Passou pelo Carimbó, bateu. Gol! Partiu em abril de 2014, aos 66 anos, após um ataque cardíaco durante uma viagem para transmitir um jogo. O seu falecimento colocou o Brasil em luto, e principalmente os amantes do esporte que cresceram ouvindo as suas narrações emocionantes. Ele é lembrado por ser um dos melhores narradores do Brasil, com a capacidade de transformar todas as transmissões em um espetáculo dramático. E o número 17, Paulo Henrique Amorim. Ele nasceu no Rio de Janeiro e começou a sua carreira no jornalismo ainda nos anos 60. Carismático e com uma personalidade forte, ele ganhou destaque imediatamente pela forma direta e franca como entregava as notícias. Era um comunicador nato, constantemente envolvido em discussões e controvérsias. Na Globo, trabalhou como repórter estrangeiro e também apresentador. Mas a sua carreira de jornalista percorreu muitos veículos, como Manchete, Bandeirantes, Cultura e Record. Veja a seguir o Câmera Record. Boa noite e boa sorte.
Conquistou fama por sua análise política incisiva e por entrevistas históricas, além de ter sido apresentador do Domingo Espetacular. Implacavelmente irreverente, não se recusava a defender suas opiniões, o que o tornou um nome de destaque no jornalismo nacional. Uau! Que honra ter você nesse sofá. Tudo bem? Tudo bem? Em julho de 2019, Paulo Henrique Amorim nos deixou aos 77 anos, em decorrência de um infarto fulminante em sua residência, no Rio de Janeiro. O seu falecimento causou surpresa a colegas e admiradores, pois até recentemente ele ainda estava trabalhando. Amorim deixou em seu legado uma carreira longa, versátil e marcada pela coragem de nunca ficar calado diante dos poderosos. E agora, antes de continuar para o número 16, eu quero te falar do nosso clube do canal. Você pode assinar e vai poder assistir aos nossos vídeos sem a interrupção dos anúncios. É apenas R$ 2,99 e você ainda colabora mantendo a nossa equipe motivada. Mas se não puder assinar, não tem problema não. Basta se inscrever que não custa nada e ainda assim você estará ajudando o nosso canal a crescer para fazermos vídeos cada vez melhores aqui no YouTube. Tá bom? Muito obrigado. E continuando agora com o número 16, Susana Naspolini. Você se lembra dela? Ela foi uma das perdas mais recentes do jornalismo brasileiro. Susana Naspolini era muito querida. Ela nasceu em Criciúma, Santa Catarina, e desenvolveu interesse pela área de comunicação desde jovem. Com uma energia única e contagiante, ela conquistou espaço no jornalismo da Globo, se tornando conhecida por sua narrativa amigável e humana. A sua vida também foi cheia de batalhas contra o câncer, doença contra a qual ela lutou em mais de uma ocasião com coragem. Na Globo, Susana Naspolini se destacou no RJTV, fazendo reportagens sobre temas urbanos e reivindicando soluções à administração pública. O seu estilo direto, carismático e de quem fala do coração seduziu os telespectadores, que se viram representados em suas reportagens. Segura aí, gente. Pera aí. Segura, hein? Mais do que uma jornalista, ela era amiga aos olhos dos cariocas que seguiam o seu trabalho. Em outubro de 2022, ela faleceu precocemente aos 49 anos, devido a complicações de um câncer que se espalhou para outros órgãos. A sua morte gerou grande comoção no jornalismo e entre o público, que sempre respeitaram a sua força e dedicação. E o Maurício Torres, ele era marido de Susana Naspolini. Era de São Paulo e sempre quis trabalhar com o esporte. Amigável e entusiasmado com a reportagem, ele começou a trabalhar em rádio antes de subir para a televisão, onde rapidamente ganhou fama devido ao seu talento e facilidade de se comunicar. Na Globo, ele se destacou como apresentador esportivo, incluindo a transmissão de grandes eventos como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Em seguida, também apresentou na Record, sem perder o seu entusiasmo pelo jornalismo esportivo. O seu tom entusiasmado marcou várias transmissões e conquistou torcedores pelo país inteiro. Mas em maio de 2014, Maurício Torres partiu jovem, aos 43 anos, em função de uma arritmia cardíaca por infecção. O seu falecimento prematuro deixou um vazio entre os jornalistas esportivos, já que ele ainda tinha muito a oferecer para as transmissões. Eliakim Araújo. Ele nasceu em Maceió, no Alagoas, e foi um dos jornalistas mais respeitados de sua geração. Era um jornalista carismático que possuía uma voz forte e conseguiu conquistar espaço na televisão brasileira durante os anos 70 e 80, se tornando uma das principais figuras do telejornalismo. Na Globo, apresentou o Jornal da Globo e o Fantástico, ao lado de sua esposa Leila Cordeiro, com quem também formou uma dupla icônica em outros canais. Sempre rigoroso
E apaixonado pela notícia, Eliakim Araújo ajudou a firmar o jornalismo de televisão no país, se tornando uma referência para os colegas. Em julho de 2016, ele faleceu aos 75 anos, em função de um câncer no pâncreas, nos Estados Unidos, onde estava vivendo com a família. A sua morte foi lembrada por colegas e fãs como a despedida de um dos maiores ícones do telejornalismo brasileiro. E o número 13, o Ricardo Boechat, provavelmente uma das perdas mais tristes de toda a classe de jornalistas brasileiros. Boechat nos deixou de forma lamentável, mas o seu legado continua vivo como referência para jovens profissionais que ingressam na profissão. A sua força e talento o tornaram uma referência inquestionável. Boechat nasceu em Buenos Aires, filho de um diplomata brasileiro, e construiu uma longa carreira marcada pela independência, coragem e franqueza. Desde cedo, demonstrou talento para a escrita e um raro dom para analisar a política e a sociedade com clareza e precisão. A morte chegou a esse jornalista de uma maneira que ninguém poderia prever, mas as suas opiniões diretas e a sua postura combativa o tornaram uma voz que será para sempre lembrada. Na Globo, ele foi repórter e colunista, mas foi no rádio e na Band que consolidou a sua hegemonia, conquistando milhões de ouvintes e telespectadores. As suas entrevistas clássicas e suas observações céticas demonstravam um olhar comprometido e destemido para a realidade do país. Ricardo Boechat morreu em um acidente de helicóptero em São Paulo, em fevereiro de 2019, aos 66 anos. O Brasil perdeu não apenas um jornalista combativo e muito respeitado, mas também um indivíduo cujo amor pelo jornalismo tocou a todos ao seu redor. Ele nos deixou a memória de coragem, integridade e comprometimento, e se tornou uma verdadeira lenda do jornalismo brasileiro. E agora uma breve homenagem a Alberto Filho. Você se lembra dele? Ele nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e foi um dos melhores jornalistas de televisão do Brasil. A sua atitude séria e credibilidade impressionaram gerações de telespectadores. Foi âncora do Jornal Nacional, na Globo, durante os anos 70, e uma das vozes que se tornaram confiáveis para o telejornalismo. A sua presença na bancada ajudou a moldar a imagem do canal no departamento de notícias. Alberto Filho nos deixou aos 84 anos de idade, em função de complicações respiratórias. A sua carreira continua sendo uma referência na história do jornalismo, lembrada por sua seriedade e comprometimento. E o Léo Batista, ele nasceu em Minas Gerais, em Cataguases, e foi um dos principais nomes da televisão brasileira. A sua carreira começou no rádio, mas foi na TV que ele alcançou fama e respeito. Na Globo, Léo Batista era apresentador de esportes e locutor de chamadas lendárias, com a sua voz inconfundível e estilo descontraído. Ele se transformou em um dos rostos mais queridos da emissora, sempre com entusiasmo e bom humor nos programas esportivos. Ele partiu em 2025, aos 92 anos, deixando para trás um legado de profissionalismo e simpatia. É considerado uma lenda da comunicação e a sua marca imortaliza para sempre o jornalismo esportivo e o entretenimento no Brasil. E o número 10, o Marcelo Rezende, um dos nomes mais marcantes dessa lista. Ele cresceu no Rio de Janeiro e começou como repórter policial. Direto e objetivo, logo conquistou espaço nas coberturas de alto nível. Na Globo, se destacou nas reportagens investigativas e na apresentação de telejornais. Em seguida, se consolidou no Cidade Alerta, da Record,
onde o seu estilo agressivo e popular o tornou um dos repórteres mais populares do país, com memes e piadas sobre a sua linguagem dura. Quem é que não se lembra do seu jargão? Corta pra mim. Mas Marcelo Rezende nos deixou de maneira surpreendente em setembro de 2017, aos 65 anos. Ele faleceu vítima de um câncer de pâncreas e fígado. A sua morte repercutiu amplamente e deixou muitas saudades no público, que acompanhava suas transmissões incríveis. Sandra Moreira. Essa jornalista nasceu no Rio de Janeiro e construiu uma carreira notável por sua sensibilidade e dedicação. Desde jovem, buscava contar histórias humanas com proximidade e profundidade. A sua passagem pela Globo foi marcada por trabalhos como repórter de destaque, cobrindo fatos relevantes do Brasil e do mundo. Sandra Moreira faleceu em 2015, aos 61 anos, após lutar contra um câncer. O seu falecimento foi lembrado como o adeus a uma profissional talentosa e dedicada ao jornalismo. E o número 8, Joelmir Betting. Ele nasceu em Tambaú, em São Paulo, e começou a sua carreira como jornalista esportivo antes de migrar para o universo da economia. Ele nos deixou de um jeito muito triste, mas o seu carisma, didática e talento transformaram temas complexos em informações claras e acessíveis para todos. A capacidade que ele tinha de fazer a economia parecer simples, sem jamais perder a profundidade e a seriedade que o marcaram, era incrível. Na Globo, Joelmir Betting foi comentarista econômico, sempre com absoluta clareza, bom humor e metáforas criativas que se tornaram a sua marca registrada. Boa noite. O Canal Livre de hoje vai falar sobre o mundo dos livros a 5 dias da abertura da Bienal de São Paulo. A sua partida foi de uma forma que ninguém imaginava, mas a sua maneira única de sentir, contar e inspirar gerações assegurou que seu legado continue vivo, influenciando profissionais e telespectadores por décadas. Em novembro de 2012, Joelmir faleceu aos 75 anos, vítima de complicações de um derrame cerebral. A sua morte significou o fim de uma era de jornalismo econômico no Brasil, mas a sua lenda vive através da vida de seu filho, o Mauro Betting, que se tornou um dos grandes nomes do jornalismo esportivo. E o Fernando Vanucci. Ele era mineiro, nasceu em Uberaba, Minas Gerais, e se destacou como um dos narradores e apresentadores mais carismáticos da televisão brasileira. Nos deixou de um jeito triste, mas a sua paixão pelo esporte e o seu estilo irreverente conquistaram gerações de fãs por todo o país. A energia e a alegria que ele transmitia em cada programa eram impressionantes, transformando simples transmissões em momentos inesquecíveis. Na Rede Globo, Vanucci apresentou transmissões esportivas e se tornou um ícone com os seus bordões marcantes. A sua morte foi de uma forma que ninguém imaginava, mas a sua presença frequente em jogos de Copas do Mundo, Olimpíadas e outros eventos históricos no Brasil garante que a sua voz e o seu estilo único estejam imortalizados na memória dos telespectadores. 11 minutos e meio, uma jogada monumental de Zico, uma jogada de gênio, uma jogada de grande jogador realmente, para ficar na história. Em novembro de 2020, Fernando Vanucci nos deixou aos 69 anos, em decorrência de um infarto fulminante. O seu falecimento comoveu fãs e colegas da comunicação esportiva, que o lembram até hoje como um dos principais comunicadores da TV brasileira. Vanucci nos deixou uma recordação de emoção, entusiasmo e diversão, sendo para sempre uma referência de carisma e talento no esporte nacional. E o número 6, Cristiana Lovo. Ela era de Goiânia e construiu uma carreira sólida e respeitada como jornalista política.
nos deixou de um jeito muito triste, mas a sua inteligência, clareza e responsabilidade a tornaram uma autoridade singular no mercado jornalístico. A maneira como ela sabia transformar os bastidores da política em análises lógicas e acessíveis, conquistando tanto os colegas quanto o público, era notável. Na Globo News, ela foi comentarista política por anos, se tornando referência ao cobrir a política de Brasília. A morte da repórter aconteceu de uma forma que ninguém imaginava, mas o seu olhar crítico, equilibrado e fortemente ético marcou gerações de profissionais. Todos os seus comentários tinham não apenas informação, mas compreensão, sensibilidade e um olhar aguçado para a política brasileira. Em novembro de 2021, Cristiana Lobo nos deixou aos 64 anos. Ela se foi em função de um câncer inesperado. A sua morte gerou um enorme vazio no jornalismo político, mas o legado dela permanece vivo, inspirando jornalistas a manterem a ética, a profundidade e a exatidão que ela sempre mostrou. Cristiana não era apenas uma comentarista, era uma verdadeira referência de integridade e excelência. E agora, antes de relembrar dos últimos 5 nomes dessa lista, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Faça uma gentileza, inscreva-se aqui no canal também. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos pela televisão não se inscrevem, porque acham complicado, mas você pode fazer diferente. Dá uma pausinha aí e se inscreva aqui no Quem Quem. Não custa nada, mas ajuda muito. Desde já, eu te agradeço. E continuando agora com o número 5, Rodrigo Rodrigues. Ele foi outra perda muito sentida no jornalismo esportivo. Nos deixou de uma forma muito triste, mas o seu charme, a sua paixão pelos esportes e pela música tornaram tudo que ele criava imortal. A quantidade de pessoas que ele sabia envolver com a sua forma leve, descontraída e cheia de alegria era impressionante. Rodrigo trabalhava na Globo e principalmente no Sport TV, apresentando programas como Troca de Passes, em que a simpatia e a autenticidade conquistavam o público a cada aparição. A morte desse jornalista foi muito inesperada, mas a sua visão como comunicador, capaz de entrelaçar esportes e a música com tamanha habilidade, deixou um legado que sempre será motivação para os fãs e colegas da profissão. Em julho de 2020, Rodrigo Rodrigues nos deixou jovem, aos 45 anos, em função de complicações da Covid-19. A sua morte prematura surpreendeu e chocou o mundo do jornalismo esportivo, que perdeu não apenas um profissional talentoso, mas alguém cuja alegria e energia eram contagiantes. E o Arnaldo Jabbour, provavelmente um dos principais nomes dessa lista. Ele era natural do Rio de Janeiro e teve uma carreira monumental e multifacetada como cineasta, cronista e jornalista. Ele já nos deixou, mas a sua inteligência e a sua veia polemista o tornaram uma voz inconfundível na sociedade brasileira. Por que será que a educação é tão ruim no Brasil? Foi um desastre? Foi um erro dos governos passados? Foi o quê? A quantidade de vezes que as suas opiniões geraram debates acalorados, inspirando e desafiando gerações, era impressionante. Foi um desejo. Isso, a educação aleijada do Brasil sempre foi um desejo desde a colônia. Dentro da Globo, Jabbour foi comentarista de telejornal, como o Jornal da Globo, oferecendo análises inteligentes e reflexões profundas sobre política, cultura e costumes. Cada um dos seus comentários era uma combinação de crítica, humor e perspicácia que poucos poderiam igualar. Em fevereiro de 2022, Arnaldo Jabbour nos deixou por complicações de um acidente vascular cerebral. Ele tinha 81 anos. A notícia de sua morte abalou colegas, admiradores
e o público, que viam nele uma das vozes mais criativas e críticas do jornalismo nacional. E o número 3, Beatriz Shellman. Ela nasceu em São Paulo e construiu uma carreira sólida e admirável no jornalismo político e internacional. Ela é mais uma jornalista que já partiu, mas a sua elegância, firmeza e seriedade a tornaram uma repórter respeitada por colegas e por todo o público. Os desafios que ela enfrentou para se afirmar em um universo jornalístico exigente e cheio de pressões eram inacreditáveis. Foi dentro da Globo que ela trabalhou em Brasília, além de repórter na sucursal de Nova York, cobrindo fatos que definiram a política e a sociedade. O falecimento dessa repórter foi de uma forma que ninguém esperava, mas a sua atitude sempre firme e impecável de jornalista deixou uma marca indelével no jornalismo brasileiro. Beatriz Shellman nos deixou aos 63 anos. Faleceu em 2015. Ela faleceu em função de um câncer. Ela nos deixou um legado de competência, ética e elegância que continua a inspirar profissionais e admiradores até os dias de hoje. Beatriz Shellman não era apenas uma jornalista, não. Ela era uma referência de integridade e paixão pelo que fazia. Helena de Gramont. Ela nasceu em São Paulo e se destacou como uma das primeiras mulheres a conquistar espaço no jornalismo esportivo. A sua coragem e determinação abriram portas que antes pareciam inalcançáveis para muitas mulheres. O que ela enfrentou para ser levada a sério em um ambiente quase totalmente dominado por homens era inacreditável. Pela Globo, Helena de Gramont foi repórter esportiva em um tempo em que as portas se fechavam para o feminino, transformando os desafios em oportunidades. Ela inspirou gerações de profissionais a acreditar que o espaço da mulher é na linha de frente das coberturas esportivas. Helena de Gramont nos deixou aos 74 anos. Ela faleceu em função de complicações de saúde. Mesmo tendo deixado uma dor, a sua história ainda hoje é celebrada e lembrada, não apenas como um símbolo de resistência, mas como um legado que demonstra que coragem e talento não têm gênero. E o Sérgio Noronha. Ele nasceu no Rio de Janeiro e foi um dos comentaristas esportivos mais respeitados do país. Inteligente e apaixonado por futebol, construiu uma carreira grandiosa e respeitada, que durou décadas na comunicação. Ele se destacava por seu estilo direto, pela exatidão de suas análises e por como interpretava o jogo para os fãs, sempre com aquele tom sério e certeiro, que se tornou a sua marca registrada. Na TV Globo, brilhou em transmissões esportivas, especialmente no futebol, em que as suas análises seguras e comentários consistentes o converteram numa referência. Quem assistia às aparições dele sentia que havia ali não apenas um jornalista, mas um verdadeiro cronista do esporte brasileiro. Sérgio Noronha nos deixou em janeiro de 2020, aos 87 anos. Partiu em funções de complicações de uma pneumonia. Poucos meses antes, ele já havia passado por outros problemas de saúde. E quando parecia que estava se recuperando, veio a notícia de seu falecimento. Essa é uma singela homenagem a estes jornalistas tão queridos que já nos deixaram. E para você, qual deles deixou a maior saudade? Qual deles você mais gostava de ver na TV? Comenta aqui embaixo, diga a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e participe. Inscreva-se aqui no Quem e não esquece de deixar o seu like, ok? Eu vou deixar outro vídeo para você aqui nos cards, que é sobre os atores mais cobiçados dos anos 70 e 80. Basta clicar aqui nesse card que você vai ver como estão hoje os 35 maiores galãs da Globo daquela época. É um vídeo super interessante que vale a pena ver. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.